E aí, como é que você tá? Passou uma excepcional noite? Olha só, eu acho que você sabe disso, mas o nosso cérebro ele funciona com sistemas de recompensas, né? Quando você está com fome, você come alguma coisa, você tem aquela satisfação, passa e bola para frente, vamos para a próxima, né? Isso é um tipo de sistema de recompensas que é o consumatório, né? Existe um outro sistema de recompensas que ele funciona na base de dopamina, que é justamente aquilo que as pessoas que se viciam em algumas drogas elas buscam, né? Principalmente drogas pesadas, drogas que as pessoas abusam, e para muitas pessoas isso acontece com o álcool também. E geralmente, né, o que acontece? Até mesmo na química cerebral dos ratos, né? Muitos testes que seriam feitos em humanos, eles são feitos nos ratos porque a química do cérebro deles é parecida com a química do nosso cérebro. E tem um estudo muito famoso de um médico chamado Bruce Alexander, onde ele coloca ratos isolados de tudo e de todos e começa a dar cocaína para que eles experimentem. E, eventualmente, eles não fazem outra coisa, eles só se drogam e têm uma overdose e morrem. Mas quando você tira ele desse isolamento e coloca ele num ambiente onde ele faz coisas de rato, né, ele, por mais que tenha à disposição, ele acaba não ficando viciado. E se você já teve uma experiência onde você estava muito concentrado, muito dedicado numa atividade, você está num jogo, por exemplo, aí num esporte, você se machuca, aquilo, né, doeria, faria mal e tal, mas muitas vezes esse senso de um propósito, ele acaba sendo até analgésico. Então você deixa de sentir algumas dores e você até mesmo tem níveis de ansiedade reduzidos quando você tem um senso muito grande de objetivo e de propósito. Então, ter um propósito, ter um objetivo na vida, ele é algo que trata as nossas dores e é algo que acalma a nossa ansiedade e os nossos vícios. E você pode se perguntar, mas que tipo de objetivo eu posso ter? É provado pela ciência que quanto mais importante você considera o objetivo e o propósito que você tem na sua mente, maior é a satisfação que o seu cérebro quimicamente sente à medida que ele vai se aproximando, né? Não é nem só quando ele alcança lá, mas à medida que ele vai progredindo. Então, quanto maior, mais significativo for o seu objetivo, o seu propósito, maior vai ser o efeito que você vai sentir, né, no decorrer desse processo. E isso é algo muito importante, porque às vezes você está entrando em ciclos onde você se vê um viciado. Você pode pensar, mas eu não abuso de drogas. Talvez não, mas vamos pensar um pouquinho aqui nas definições mais genéricas de vício, né? É algo que está atrapalhando a sua rotina, é algo que você não consegue ficar sem sofrer com abstinência, você se vê meio que sem sentido se você não está consumindo ou praticando aquilo. Então, se você disse sim para essas perguntas, deixa eu te falar. Talvez você não seja um usuário de drogas, mas você é sim um viciado. Talvez você seja um viciado em pornografia, talvez você seja um viciado em redes sociais, você seja um viciado em séries ou jogos ou qualquer coisa desse tipo, né? Se não é algo que te dá um equilíbrio, é algo que você está sofrendo consequências negativas porque você não consegue ficar sem, você não consegue dizer para você mesmo que você precisa esperar e aquele não é o melhor momento, então você é um viciado. E certamente você está em busca dessa liberação de dopamina, que vai ser mais concentrada e vai te trazer uma sensação maior de satisfação quando você começar a apontar a sua vida para determinados alvos. Eu estou agora, né, à medida que entramos em março, recebendo assim muitos comentários de pessoas, muitas reflexões a respeito do momento que eu estou vivendo, que lá no finalzinho de dezembro, quando tudo isso teve o seu início, né, era normal que muitas pessoas agissem com suspeita, vamos ver como é que vai ser, porque é normal essa época do ano as pessoas fazerem propósitos, né, e colocarem objetivos de terem transformações e tal, mas quando você chega lá na primeira semana de março, você vê que a pessoa se manteve constante, que é o que está acontecendo comigo, isso começa a chamar a atenção das pessoas, porque quantas resoluções de ano novo já morreram aí nesse dia que nós estamos conversando, né? E
Basicamente o que as pessoas me perguntam, uma primeira é sobre emagrecimento, né? Porque é uma dor comum das pessoas, mas é bastante a respeito dessa constância, né? Porque eu não estou falhando nenhum dia desde o dia 25 de dezembro em fazer atividade física pela manhã, sábado, domingo, tempo chuvoso, tomar banho gelado, né? Então, depois de todos esses dias é comum que as pessoas queiram saber, né? Detalhes, coisas e o que elas chamam dos segredos, né? Para que essa constância aconteça. E deixa eu compartilhar isso com você, já que isso se chama transbordo, né? Eu sempre fui uma pessoa assim com uma obstinação muito grande para os meus alvos. Sempre que eu gostei de alguma coisa, eu não consegui gostar pouco. Então, sempre que eu me interessei por um assunto, eu não consegui saber algo a respeito. Eu sempre fui muito a fundo. Então, eu sempre mergulhei assim de cabeça em tudo aquilo que me interessou. Então, se eu gostava de um som de instrumento, eu ia e escutava, e estudava, e entendia qual que era a origem, a fabricação, de que país surgiu. Isso para te dar um exemplo. Mas todos os assuntos que me interessaram, eu mergulhei e sempre tive uma obstinação muito grande. Sobretudo, desde que eu era muito pequeno, eu sempre fui movido por desafios de aprendizado. Então, quando eu tinha 8 anos, eu decorei uma música, decorei Faroeste Caboclo, né, que tinha 9 minutos, e aquilo comunicou para mim mesmo, por conta da reação das pessoas ao redor, de que eu tinha uma capacidade extraordinária para aprender as coisas. E aquilo foi uma crença que eu consolidei e nunca deixei de abordar as coisas de outra forma, né? Eu tive também um desafio, posso compartilhar o vídeo com vocês, de acho que uns 4 ou 5 anos atrás, onde eu decorei um poema de 18 páginas para apresentar também, e participei de um evento onde eu recitei então essas 18 páginas decoradas. Foi um dos maiores desafios intelectuais que eu já tive. Mas, embora tivesse todas essas coisas, eu não conseguia ser uma pessoa muito constante, porque como era muito intenso, sou muito intenso, eu sempre queria que os resultados fossem instantâneos e que fosse muito comunicável, né, as mudanças que eu estava fazendo, sempre muito radical, muito rápido. E isso pode ser um risco. Então, o que acontece? Eu vejo as pessoas falhando em tentativas muito parecidas com coisas que eu já fiz. E é basicamente algo do tipo, não é nem assim você ser intenso naquilo que você faz, porque eu acredito nisso, ao contrário do que as pessoas acreditam, as pessoas aconselham, né, que você tem que pegar leve, fazer aos poucos. Eu acho que não. Pra mim não foi assim. Então você vai parar de fumar, você vai jogar fora mesmo, no último cigarro. Se você vai fazer direito, você vai fazer com tudo, vai cair de cabeça, porque você vai com toda a energia, né? Isso é que é importante. Agora, o que as pessoas fazem? Muitas vezes elas não querem de verdade aquela mudança. Então o cara quer parar de fumar, mas assim, ele quer o efeito disso, mas ele não quer o processo. Ele não quer de fato parar de fumar. Ele quer emagrecer, mas ele não quer de fato estar magro, saudável, com fôlego. Ele quer, enfim, o post, ele quer, sei lá, né? E isso te sacaneia muito, porque você vai tentar montar uma rotina, você vai tentar montar uma coisa para você se disciplinar que você não quer. Não é o dia que você quer. Você vai chegar no final da noite e você vai sentir que tudo aquilo foi sacrifício e não recompensa. Então aí que está a grande chave. Você precisa até mesmo aprender a negociar com si próprio. Dentro da rotina que eu tenho, está longe de ser o ideal daqueles objetivos que eu tenho. Porque eu tenho objetivos bastante audaciosos, sempre fui assim. Mas, ao contrário do que aconteceu no meu passado, hoje não é algo que me desencoraja e eu falo, não, isso aqui é muito difícil, eu não consigo fazer do jeito que eu quero, então eu vou parar. Eu miro, dentro daquilo que eu desejo, eu miro em 70%. A gente é falha, a gente é inconstante, a gente é mimizento. Então, quando você começa, se você tenta mirar no 70%, você vai acertar no 50%. Mas deixa eu te falar, esse 50% ele dá uma surra no zero que você vive hoje. E aí, o que você faz? Você se acostuma com 50% por tempo suficiente para dizer que você consegue, não aceita menos do que isso, 49,5% é inaceitável. Então, vai até aquele último estágio para você chegar no 50% e depois de 4, 5 dias você mira no 50,5. Você mira no 51. E você vai avançando de pouco em pouco. E certamente você vai fazer melhor do que você tem feito até hoje.
Até que, como eu tenho falado, chega um ponto onde você deixa de colocar restrições e você começa a subir. Foi assim que no início desse ano eu tentei correr 400 metros e não consegui. Coloquei um objetivo de ser capaz de correr 5 quilômetros até 31 de dezembro e isso aconteceu já na primeira semana de março. Sempre partindo da premissa que se eu conseguir atingir uma medida numa corrida num dia, não podia aceitar menos do que aquilo. E se as circunstâncias não estavam ideais, eu não deixaria aquilo me abater. Eu percebi nesse processo que haviam coisas que do dia anterior que interferiam no hoje. Então, se no dia anterior eu não bebo água o suficiente na corrida da madrugada, eu passo mal. Se eu não me alimentei direito no dia anterior, eu posso fazer um bom pré-treino. Vai me fazer falta aquele nutriente. E é uma coisa de dia após dia fazer adaptações. No começo meu corpo tinha muito para gastar. Hoje eu já preciso consumir. Então, por vários dias eu corri em jejum. Hoje já não é uma opção. Hoje para eu correr esses 5 km eu preciso de um bom pré-treino. Geralmente com uma fruta, com cereal, com o leite, né? A única coisa que eu realmente não abro mão é do abandono total do açúcar, né? Mas vou equilibrando tudo isso. Tudo isso eu estou te falando para você entender que às vezes a tua frustração tá porque você tá tão sem propósito, você tá tão perdido, que você quer colocar alguma coisa, você quer que todo mundo veja que aquilo está acontecendo, porque você quer que isso te motive, você quer que as pessoas falem, e eu entendo isso. Mas eu preciso que você entenda que você está tentando mirar às vezes no 100% e você não vai conseguir. Deixa eu te falar, você não vai conseguir, porque você não é disciplinado, porque você não quer de verdade, porque você está fazendo as coisas por aparência. Então, quando você tiver uma motivação real, mire no 50%, mira no 52%. Você vai acertar um 45, mas esse 45 dá uma surra no teu zero. E dali pra frente, simplesmente assuma que você não pode aceitar menos do que aquilo. E vai pra cima, e toca o terror na terra, e pau no gato. Tamo junto até depois do fim.